Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, começando um novo dia. E o programa logo de manhã chega até você com a mensagem da Palavra de Deus. Essa é a nossa proposta. Quero aproveitar que hoje é quarta-feira para convidá-lo para nosso culto de oração, logo mais às 19 horas no templo de nossa igreja. Vamos juntos adorar ao Senhor, vamos orar uns pelos outros, vamos compartilhar uns com os outros nossa necessidade e estudar a Palavra de Deus. Temos estudado os livros do Antigo Testamento, mais precisamente o Pentateuco. Tem sido uma experiência muito interessante e você é nosso convidado. Quero também me dirigir aos aniversariantes de hoje para lhes desejar um dia muito feliz, abençoado, guiado e cuidado por Deus. Que Deus possa abençoar todas as áreas da sua vida, é o nosso desejo de coração. A todos o convite para que os próximos instantes sejam dedicados ao estudo da Palavra de Deus, ao estudo das Escrituras. Vamos juntos, portanto, refletir sobre aquilo que Deus tem a nos falar neste momento. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, eu quero ler com você o versículo 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Na verdade, esse texto acaba trazendo uma das mensagens mais importantes do Novo Testamento, a mensagem da salvação pela fé. Por que esta mensagem é tão preciosa, é tão importante? Primeiro, porque ela dirime as dúvidas existentes na mente das pessoas que ouviam o Evangelho quando refletiam sobre a questão do merecimento. Ao falar sobre isso, o texto quer nos lembrar que a salvação não se dá pelo critério do merecimento. A salvação não é um pagamento, não é uma recompensa, não é uma retribuição. Não é e jamais será algo merecido, algo conquistado. Por isso, inclusive, o versículo seguinte completa dizendo que essa salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Não há razão para se gloriar de ter a salvação, porque a salvação não é conquista, não é mérito. Isso é muito importante, por exemplo, a um contexto judaico, onde a ideia era a de que a observância da lei nos daria o direito à salvação. O cumprimento da lei seria o caminho. E tanto o Antigo quanto o Novo Testamento vão nos mostrar que este cumprimento pleno e absoluto da lei acabaria sendo um fardo sobre os ombros das pessoas, e um fardo que ninguém poderia suportar, porque jamais ela seria cumprida plena e integralmente. Entenda, portanto, que ao falar da salvação que não vem das obras, o texto quer nos lembrar que a fé é o instrumento, é o meio, é o caminho através do qual podemos experimentar a salvação. Uma outra coisa que fica clara a partir desse texto é que a salvação é dádiva, é presente. Houve um preço, sim, mas esse preço não é pago por nós. Esse preço foi pago por Jesus Cristo na cruz. Todo o preço já foi pago. Foi pago porque Jesus levou sobre si os nossos pecados, assumiu a nossa culpa, assumiu a responsabilidade sobre os nossos erros e recebeu sobre si o castigo e a punição. Se o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6, 23, Jesus Cristo assumiu esse preço e o pagou ao morrer por nós na cruz. Significa dizer que não há preço a ser pago. Por outro lado, lembra-nos que esta salvação é presente, é dádiva, é concessão divina. Por isso, o mesmo capítulo 6, versículo 23 de Paulo prossegue dizendo que o dom gratuito de Deus, o presente sem preço que Deus nos dá, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O conhecidíssimo texto de João 3,16 vai nos lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho, e a vida eterna é recebida por aquele que nele crê. E aí chegamos ao ponto crucial do texto que lemos inicialmente. Pela graça sois salvos por meio da fé. É através da fé que recebemos esta graça, este presente, esta
concessão divina. E o texto de João 3,16, todo aquele que nele crê. Portanto, fica claro que o que se espera de nós é simplesmente a fé, a crença. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa para você. Fé aqui não é sinônimo de aceitação de ideias, aceitação de conceitos. Fé não é mero assentimento intelectual. Fé não é nem mesmo consciência de que algo é verdade. Nesse sentido, a Bíblia nos adverte, por exemplo, que o diabo também acredita em Deus. É óbvio, ele sabe que Deus existe. Quando a palavra de Deus fala de fé, e especificamente de fé salvadora, ela fala de uma fé que nos move em direção a Deus. Ela fala de uma fé que nos torna confiantes absolutamente em Deus. Uma fé que se converte em entrega. Uma fé que se converte em submissão, em sujeição. Uma fé que se converte em uma entrega plena de nossa vida a Deus. É isto que promove a salvação. Ambos os textos, seja esse de Efésios 2, seja o de Romanos 6, ou ainda o texto de João 3,16, todos eles apontam numa mesma direção. A salvação é presente de Deus, é dádiva de Deus. Se é dádiva, independe dos meus méritos, dos meus merecimentos. Eu jamais a conquistaria por meu esforço. Mas esse presente de Deus pode ser recebido simplesmente por minha atitude de fé. Quando eu creio, eu recebo este presente. Por isso, a grande mensagem deste programa para o seu coração no dia de hoje é que você creia em Cristo Jesus. Repito, porém, que ao falar de crer, eu não o convido a aceitar como verdade o que a Bíblia diz sobre Jesus. Não é apenas isso. Eu o convido a entregar a sua vida a Jesus, a crer nele a ponto de lhe confiar a sua vida, o seu presente, o seu passado e também o seu futuro, e a permitir que ele seja o Senhor do seu viver e conduza os seus passos. Esta fé proporciona o presente de Deus, que é a sua salvação e a certeza da vida eterna. É sobre isso que eu quero orar por você neste instante. Pai querido, tu conheces cada coração. Tu sabes das necessidades de cada um neste momento. E eu te peço que a fé necessária à salvação seja encontrada nesses corações. Que essas pessoas se abram para receber a Jesus e experimentar a salvação e a certeza da vida eterna, dádivas que só Cristo pode proporcionar. Que neste momento essas vidas se abram para Jesus e a partir daí passem a ter a certeza do perdão, da salvação, do senhorio de Cristo e da vida eterna. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.